Fala, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E ó, seguinte, ignorar, eu começo aqui hoje, ignorar as emoções ao lidar com o dinheiro. Presta atenção nisso, é como tratar, tá bom? Vamos dizer assim, é como tentar pilotar um avião sem olhar os instrumentos, tá certo, gente? Então, o que acontece, gente? Se você ignorar as emoções e você não tiver cuidado, você vai acabar se decepcionando e perdendo muito dinheiro, certo? As emoções podem te fazer. Dinheiro é emocional, gente. Eu tô aqui de touca, gente, porque tá frio pra caramba. Eu sou, tá vendo? Não ajuda muito, né? Aqui em cima. Eu espero que eu vá né? Que eu vá conseguir gravar hoje assim. Lembrando que seja bem-vindo ao canal do Will, gente, tá? Hoje aqui eu falo sobre inteligência financeira, enfim, desde você aprender a fazer investimento também, trabalhar com marketing digital e um monte de coisa. Você aprende aqui. Por isso, convido você a deixar seu like, se inscrever. E isso é muito importante, porque esse vídeo eu quero aqui sempre ajudar bastante. Vamos lá. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando eu falei sobre as emoções, não tratar as emoções, né, na hora de você cuidar do seu dinheiro, pode te fazer se perder no meio do caminho. A mesma coisa que não olhar os instrumentos, né? Quando você for pilotar um avião, você que dirige, né? Eu não dirijo avião, mas você que dirige, talvez esteja vendo esse vídeo, mas enfim. Ou um carro, enfim, é você não olhar ali, não prestar atenção nessas coisas, certo, gente? E qual que é o primeiro motivo? O que acontece, gente, com muita gente, tá bom, gente? As decisões impulsivas. O que é uma decisão impulsiva? É aquilo que eu faço, tá? Que eu não lido com a razão, eu não lido com a inteligência, tá? Eu não lido com a inteligência, bom? É o que, gente? Às vezes eu tô lá na internet e de repente vem um anúncio para mim, um anúncio para você. E o que acontece? Você compra por impulsividade. Você não pensa para comprar, você lida. Nós somos animais racionais, tá bom, gente? Você tem razão, você está vendo esse vídeo aqui e você está entendendo, certo? Aquilo que eu estou falando. Você está prestando atenção nisso. Então eu lido com a razão. Eu lido não com a impulsividade, com o sentimento, com algo que, ai meu Deus, eu preciso disso, ai meu Deus, eu preciso daquilo, sabe? Mulher que é muito assim, por isso que mulher geralmente é mais fácil você vender para mulher. Presta atenção nisso, gente. A maioria das vendas, tá? A maioria das vendas, deixa eu ajeitar aqui. Ai, gente, tá frio demais, gente, hoje, verdade. Dia 2/7, gente. Frio, tá frio aí. Comenta aqui abaixo, tá frio aí, tá? Gente, lembrando que eu quero agradecer você que tá se inscrevendo no meu canal. O canal tá indo bem, tá? Tá indo bem, graças a Deus. Espero aí chegar a mais gente, porque a minha intenção, gente, desde quando eu criei esse canal, é sempre ajudar as pessoas a entenderem sobre a inteligência financeira para lidar com qualquer contexto da vida, sabe? Desde o mais rico, do cara que tem muito, até aquele cara que não tem nada e que quer crescer na vida também, certo? Mas a intenção é sempre crescer, independente se você vai ter seus 10 mil, 50 mil, 100 mil reais, eu não sei, tá? Mas eu quero aqui te ajudar, principalmente nesse país onde todo mundo, se não tomar cuidado, vai se lascar cada vez mais, certo? Então vamos lá, gente. A impulsividade é o primeiro problema da ansiedade, tá bom, gente? Porque a pessoa ansiosa, ela é impulsiva, ela quer. Então, cuide disso. Preste atenção. Se você está comprando muita porcaria, você está comprando muita coisa que não precisa, tem coisa aí no seu quarto que muitas vezes você não está precisando. Você já viu aquela, sei lá, mulher que é muito assim, né? Eu estava falando aqui ainda agora, né? É mais fácil vender para mulher, porque a mulher é muito impulsiva. Ela compra coisas que muitas vezes não vai precisar, certo? O homem ele já é mais assim, mas tem homem também que compra por impulsividade, certo? Tem coisas que eu já comprei que, ó, eu lembro, olha, gente, quando eu trabalhava, vamos lá, eu trabalhava com marcenaria, certo, gente? Então eu sou marceneiro de profissão, tá? O que aconteceu? Eu comprei, presta atenção, eu comprei uma máquina, certo? Eu lembro que eu tinha um serviço, para você entender que não é só mulher, tá? Eu tinha um serviço para fazer, certo? E
Esse serviço, eu não tinha máquina, certo? Comprei uma máquina só para fazer esse serviço. A máquina custou mais ou menos R$ 2.000. O serviço ficou em torno de R$ 900, tá? Era uma serra-fita. Aí eu peguei, fui lá, utilizei a serra-fita e fiz o trabalho para cliente. O que aconteceu? Depois que passou esse serviço, eu basicamente que não utilizei mais a máquina ficou parada lá. Aí eu, em vez de já pegar essa máquina e já repassar, não, a máquina ficou lá, ficou parada, juntou um monte de coisa na máquina, enfim. Uma serra-fita que, assim, hoje se você for procurar nas marcenarias é muito difícil ter uma serra-fita. O pessoal nem utiliza mais. Aí o que aconteceu? Aquilo ficou parado. E às vezes, se eu tivesse, olha, para você ver que você tem que lidar com inteligência. Hoje eu lidaria com inteligência. Cafezinho. Cafezinho amargo. Amargo, falo assim, né, gente? Sem açúcar. Vamos lá, gente. Para você entender, ó. Se eu tivesse pego, certo? Se eu tivesse pego esse produto e falar assim, não, eu acho que eu vou mandar alguém fazer, porque eu não vou ter outro pedido desse. E realmente eu não tive mais basicamente quase nenhum pedido daquele, né? E, cara, ficou lá parado, a máquina ficou juntando, depois eu vendi, sei lá, por R$ 1.000, 1.200, o preço era 2.500, eu acabei tendo que vender lá embaixo. Vendi até para um cara, um açougueiro, parente da minha esposa, certo? Eu acabei vendendo para ele. E ele usou lá para cortar carne, tava conseguindo, né? Deu uma limpada lá e conseguiu, e enfim, né? Era mais para fazer alguns serviços mais por cima, assim, no corte de carne, né, gente? Enfim. Então, gente, essas compras impulsivas, se você não tomar cuidado, e como que eu lido com essas compras impulsivas? Não sendo impulsivo, pensando na hora, eu preciso disso? Eu preciso disso realmente? Eu preciso disso para minha vida? Eu tô lá, às vezes você tá comendo todo final de semana pizza. Todo final de semana pizza. Aí você vai lá no final de semana, pô, será que hoje a gente não pode parar um pouco? Vamos parar um pouquinho, porque esse comer também tenho que tomar cuidado com isso. Se eu não tomar cuidado, até mesmo esses gastos excessivos com comida, com um monte de coisa, vai acabar atrapalhando a minha vida financeira, porque eu toda hora fico e daqui a pouco eu torno isso um hábito, certo? Eu torno um hábito comer sushi todo final de semana, eu torno um hábito comer carne todo final de semana, né? Assar carne todo final de semana. Eu torno um hábito muitas vezes ir na festa todo final de semana. E tudo isso, o que acontece? Vai acarretando em acabar com o seu orçamento. Querendo ou não, você vai vendo no final do mês, e principalmente as pessoas que não anotam nada, no final do mês acaba com o seu orçamento, cara. E daí já era. Daí você vai, quando você vai ver, você vai, poxa, agora. Aí virou hábito. Aí, cara, toda hora que você tiver um dinheirinho, você vai pra lá. É a mesma coisa do cara que é drogado. O cara que é drogado age por impulsividade, age por, não, vamos lá. E daí vem lá, daí você não tá indo mais, o que acontece? Vem aquela benção lá, chamar você, né? Você não vai na festa hoje? Você não vai fazer isso hoje? Vamos lá, vamos ter isso, ter aquilo. E daí, cara, primeira coisa, você tem que se policiar. Você vai falar, cara, não, chega, parou. Senão eu vou me lascar lá na frente. Eu sei que eu vou me perder aqui. Então, cara, se você pode, essas compras, você sempre tem que se perguntar assim, poxa, eu mereço isso? Será que eu preciso disso? Tá bom? Você tem que pensar, pensa ali na hora. Compensa eu comprar isso aqui? Certo? Então presta atenção nisso daí, gente, tá? Outra coisa, gente, um problema é o cara que é impulsivo. O outro é aquele que é acumulador e tem um medo excessivo de investir. Porque, gente, é tanto medo, é tanto assim, ai, meu Deus, não, eu não vou colocar aqui. Não, eu não vou abrir empresa hoje. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não vou fazer aquilo. Eu tô com medo. Daí a pessoa fica ansiosa, ela tá com medo, ela quer guardar ali pra ela e ela não investe num CDB, ela não investe não investe na bolsa, não investe em nada, não sai do lugar e não abre empresa, não faz isso, não faz aquilo, ela sempre fica ali, sabe?
e fica naquela ansiedade ali profunda. Não, se eu colocar aqui eu vou perder, se eu fizer isso eu vou perder, tá bom? Eu sou muito desse lado, tá, gente? Eu tento muitas vezes assim, até entender, só que tipo assim, tem coisas que realmente você tem que gastar, não tem o que fazer. Você tem que ser aberto, você tem que, opa, não, tenho que continuar com isso daqui, tenho que fazer, né? Senão eu não vou conseguir nada, entendeu? Muitas vezes você vai ter que gastar dinheiro. Hoje tem coisas aqui da empresa que eu tenho que gastar dinheiro. Não tenho o que fazer. Se você quer ter retorno, muitas vezes você gasta, certo? Você gasta para você ter retorno lá na frente. Muitos empresários são assim, só que como eles já entendem o caminho, e esse que é importante para você, você tem que entender o caminho. Eu gasto hoje, certo? Só que o meu gasto ele é um gasto inteligente, tá? É um gasto inteligente. Você tem que ter um gasto inteligente. Por quê? Porque com gasto inteligente você consegue ter retorno lá na frente. Não um gasto à toa. O que seria um gasto inteligente? Por exemplo, se você gastar hoje comprando chocolate lá para você fazer o seu bolo e sair vender na rua, é um gasto inteligente. Agora, diferente do gasto tonto, né? Do gasto... Enfim, gente, eu não sei nem se é um gasto tonto, gente, mas é um gasto assim à toa, sabe? Por exemplo, gastar com cigarro é um gasto à toa, é um gasto com vício, é um gasto que vai tirar dinheiro de você e não vai ter retorno nenhum. Ah, o gasto com festa, com balada, é um gasto que você vai ter à toa, que você vai se divertir ali na hora, é um prazer momentâneo, mas depois você vai ter que arcar com as consequências disso. Agora, se você gastar com chocolate, com isso, para te trazer retorno, beleza. Se você gastar com sua família, final de semana, saiu lá uma vez, tal, beleza. Um prazer ali familiar. Agora tem gastos que não te traz um prazer, né, legal para sua vida, para o seu crescimento, certo? Porque, gente, eu não vou falar aqui que você não tem que gastar seu dinheiro, não estou falando isso. Que nem aqui no caso aqui, o cara que às vezes ele acumula demais, fica ali na conta poupança, e fica ali só, não faz nada, tem medo de errar, tem medo de fazer, tem medo de buscar as oportunidades, ele vai ficar sempre parado. Só que o que tem que fazer daí? Ele tem que ir ali, né? Mas você tem que saber trabalhar o que você tem, certo? E como que você vai trabalhar o que você tem? Quando você, né? Como eu falei lá no começo, poxa, isso aqui é importante? É importante para minha família. Poxa, isso aqui eu acho que eu posso deixar um pouquinho. Cigarro, eu acho que eu posso... Vamos apertar aqui, vamos parar de gastar com cigarro, vamos parar de gastar um pouco com bebida, vamos parar um pouco de gastar no bar, vamos parar de sair, vamos parar... Certo? Então a gente vai começando a entender isso daí. Então o primeiro é aquele extremo, certo? Aquele extremo, presta atenção nisso. O primeiro é aquele extremo da pessoa que come por impulsividade, é o impossível. O segundo extremo é aquele que fica guardado e ele não procura mais nada. E ele fica lá esperando a morte da bezerra, juntando um monte de coisa e não investe em nada. Então ele não sabe nem viver a vida, ele só fica guardando, não gasta com nada. Você pede, viu, vou comprar tal coisa, ele tem medo. Já viu? Isso é um medo, é ansiedade. A pessoa é ansiosa. Parece que se ela der 10 reais para você, ela vai morrer. Já viu? Tem pessoa que é assim, se der... Não, aqui, tó, 20 reais. Tó, 30 reais. Ela fala, tó, vai lá e me traz o troco ainda dá 1 centavo, me traz o troco de 1 centavo. Tem que cortar no meio 1 centavo, gente. Hoje acho que nem existe mais 1 centavo, né, gente? Nem existe. Bom, eu não vi mais, gente. Gente, outra coisa. Procrastinação e desordem, tá bom, gente? Procrastinação e desordem, gente. O que acontece, gente? A procrastinação, você deixa para depois para fazer, você sabe, né? Procrastinação é aquilo que vai fazendo com que eu deixo para depois para fazer alguma coisa. E a desordem, os dois juntos, gente. Os dois juntos. Se você, para sua vida ficar melhor, ela tem que estar em ordem, tá bom? Uma vida desordenada, o que vai acontecer? Vida desordenada. Eu chego aqui, vou querer fazer minhas coisas aqui. Se você olhar aqui, ó, eu tento deixar tudo no lugar aqui, gente. Aqui a gente tem criança na casa. E, gente, você pode ver, ó, tá ali atrás as coisas da criança. Não tem o que fazer. Criança, né, basicamente, que é criança. E ela, às vezes, eu tô deixando no lugar. Mas eu sempre tento deixar as canetas no lugar aqui, né? Sempre tento deixar no canto, né? Ó, minha filha deixou aqui, né? Mas
a gente sempre tenta deixar tudo em ordem, a mesma coisa das suas contas. Poxa, o que eu tenho para pagar, certo? A procrastinação, ela você vai... não, eu não vou ordenar agora, eu não vou fazer isso aqui agora, vou deixar para lá, isso aqui... Não vou fazer, por que eu vou fazer hoje, por que eu vou... Né? Tem pessoas que eu conheço que falam assim, por que eu vou organizar minhas contas hoje, por que eu vou fazer isso hoje, não, deixa para amanhã, e é sempre o baiano, né, não, hoje tá... Baiano, acho que eu... Não vou falar aqui. Vou falar aqui, senão depois eu vou falar que o baiano deixa as coisas para depois, não vou falar aqui, não vou... Mas até aquelas pessoas que deixam para depois, né? Não vou aqui falar dos baianos, porque tem muito baiano que trabalha pra caramba, é muito ordenado, tá bom, gente? Né? É que tem aqueles ditados de baiano, né? Que, não, tá tranquilo, né? Baiano é tranquilo. Mas assim, gente, vamos lá. Vida desordenada, ela vai atrapalhar você. Então, o que você tem que fazer? Todos os dias, Bill Gates fala isso, gente. Eu não gosto aqui muito de ficar citando essas pessoas, mas tem coisas importantes que eles falam que você tem que trazer para sua vida, tá? Tá bom, gente? A primeira coisa, eu gosto muito de lidar tanto com o pobre quanto com o rico, tá? Isso é importante para mim. Isso é importante. Você tem que saber lidar com as pessoas. Você tem que saber. O rico tem problema e o pobre também tem problema. Tem muito rico que tem problema que acumula demais e tem muito pobre que tem problema que gasta demais, tá? E todos têm problema. E é isso que é bom. Bom é você saber lidar com todos, porque os problemas vão existir. Tem até um vídeo aqui no canal, tá bom, gente? Procura lá. Não trabalhe e resolva problemas, tá? Não trabalhe, resolva problemas e ganhe mais. É assim que funciona, tá? Vamos lá, gente. Deixar as coisas para depois sempre vai prejudicar você. Eu não vou fazer agora. Eu vou deixar para depois. Eu não quero. E isso vai acarretando na sua vida, tipo assim, de que você vai deixando tudo para depois. Tudo é para depois, nada é para fazer agora. Tudo é para fazer depois. Tudo é para depois. Aí no outro dia eu leio, outro dia eu estudo, outro dia eu faço isso, e você sempre vai procrastinando. A sua vida é uma procrastinação. Nossa, até parece que eu xinguei você, né? Parece que eu xinguei você. A sua vida é uma procrastinação. Não, gente. Presta atenção. Como que eu lido com a procrastinação e com a desordem? Começando todos os dias a trabalhar. Eu falei agora do Bill Gates, eu acho que eu não falei, né? Bill Gates falou assim, ó, você quer começar a empreender? Começa pelo seu quarto. Arruma seu quarto, arruma sua sala, arruma as coisas daí. Toda empresa que é muito grande, o que ela faz? Ela tenta deixar tudo em ordem, certo? Uma empresa ordeira, uma empresa organizada, ela cresce muito mais saudável, certo? Se você tiver em ordem na sua vida, você vai crescer muito mais saudável, tá? Se as suas finanças estiverem em dia, você está pagando, a conta está aqui, está tudo certinho aqui, tudo ali, pô, belezinha, tá? Você está investindo aqui, você está deixando seu dinheiro lá, você sabe onde é que está, você sabe quanto que está dando de renda, certo? E daí você já está pensando lá na frente também, quando você começa a ordenar as coisas aqui, você já está pensando lá na frente, lá daí, entendeu? Beleza, gente. Outra coisa importante, gente, que eu vou falar aqui é a busca de alívio no consumo, gente. Esse é um dos problemas, gente. Que a ansiedade acaba, gente. A pessoa ansiosa, ela busca alívio ali. Ela brigou com o marido. O que ela vai fazer? Vou comprar. Não sei se você é assim, não sei, gente, não sei, tá? Vou comprar. É que nem o cara que é drogado. O cara que é drogado, ele deu um problema na casa, onde que ele vai? A gente lida aqui geralmente, né, gente? Eu faço parte de uma comunidade católica, né? Sou católico, faço parte de uma comunidade chamada Aliança Misericórdia, e a gente entende um pouco sobre os dependentes químicos, né? E a gente entende que quando ele está com qualquer problema na vida dele, ele vai buscar uma fuga, e a fuga dele é a droga, certo? Assim é a fuga daquele que não lida com as suas emoções, tá? Não lida com a ansiedade, tá? Tem um livro aqui que eu tava lendo, não tá aqui agora, Ansiedade 2, tá bom? Do Augusto Cury, que nos ajuda pra caramba a lidar com isso, certo? Ele vai sempre buscar alívio no consumo, certo?
Aí, o que acontece, gente? Ele, assim, como que eu posso dizer, gente? Gastar vira uma forma de anestesiar as emoções. Tô falando aqui, né, gente? Eu tô falando grego, né? Então eu tô triste, vou gastar. Tô feliz, vou gastar. Tô mais ou menos, vou gastar. Entendeu? Não tô bom hoje, vou gastar. Aí vai lá e compra não sei o que, e compra a comida, e compra o churrasco, e compra o presente para não sei quem, e compra isso, e compra aquilo. E isso virou uma válvula de escape, sabe? Aquela válvula de escape assim, poxa, agora eu vou, sabe? Agora eu vou ir por aqui, porque para eu tentar tirar controlar a minha ansiedade, a minha emoção. E esse que é um problema de muito jovem hoje, gente. Muito jovem hoje. Certo? A válvula de escape de muito jovem hoje é o que? É o celular, certo? Pode perceber aí na sua casa, válvula de escape, tem muita gente que tá só assim, ó. E não presta atenção no que o outro tá falando. E não presta atenção na pessoa na casa. E fica lá no quarto e tá só aqui. Esses dias eu vi uma piadinha, o rapaz falando assim, eu sou do tempo que a pessoa entrava no banheiro e a pessoa entrava no banheiro e ficava olhando para um azulejo. Cagando olhando para o azulejo. Né? Hoje, as pessoas estão olhando para o celular, né? Tudo olhando para o celular lá. Talvez você esteja vendo esse vídeo aí dentro do banheiro, né, gente? Mas a intenção aqui, gente, é gerar conteúdo para você. Porque assim, gente, eu entendo que quando você consome conteúdo de verdade, consome conteúdo que vai ajudar a sua vida, é importante isso, tá? Consumir conteúdo que vai ajudar você, isso daí é muito importante. Então, todo conteúdo, geralmente é denso, extenso, por isso que eu continuo e vou continuar sempre fazendo conteúdo denso aqui no canal, tá? Que vai te ajudar, que vai cuidar da sua vida, que vai melhorar a sua vida, assim como tá melhorando a minha. A minha vida tá melhorando porque eu tô fazendo, cara, tudo isso aqui que eu faço é aquilo que eu faço na minha vida. Tem muitas coisas que eu não consigo manter, mas tem muitas coisas que eu estou aplicando e está melhorando a minha vida. Está melhorando a minha vida, pode melhorar a sua, pode melhorar a de outro. Por isso que eu convido, deixa seu like aí, poxa. Se inscreve aí, cara, né? 40% das pessoas aqui que veem meus conteúdos não se inscreve, não deixa seu like. Se esse vídeo é importante, sabia quando você deixa o like aqui? Esse canal aqui, ele vai para outras pessoas, o YouTube entende que é um conteúdo legal e outras pessoas veem, certo? Então, se você agradeço os novos inscritos, se você está vendo novamente, deixa aqui. Poxa, isso vai me ajudar demais, né? Não somente isso, gente, mas eu crescendo, você cresce, todo mundo cresce e é importante que a gente vai ajudar muito mais pessoas, tá bom, gente? Então, cuidado com a sua busca de alívio no consumo. Busca de alívio no consumo vai cada vez mais desanimar você, porque você vai se sentir aliviado, é que nem o cara vai dar, vai dar uma, né? Vai dar, os caras falam que vai dar uma lapada, né? Acho que é isso. Não lembro como é que é esqueci como é que é. Dar um tiro. Não, tiro é com o nariz, né, gente? Gente, eu nunca usei droga, tá bom? Nunca usei nada, mas eu conheço que o pessoal fala, né? Vai dar um... Não lembro, não sei se é uma lapada, uma pedrada. Agora não lembro agora, gente. Quando o cara vai fumar uma pedra, sabe, gente? E, gente, assim, e daí quando ele vai fazer isso, gente, ele tem ele chega num pico, assim, sabe, gente? Ele vai lá e vai. Só que depois aquilo dali, ele sobe lá em cima, aquela sensação maravilhosa, de repente cai lá embaixo. Bom, ele já se sente a pior pessoa do mundo, né, gente? E assim é quando você compra algo que não vai te ajudar, entendeu? Comprar algo que não vai te ajudar. Aquela emoção, você tá lá, compras, shopping, e aquele ambientação maravilhosa, só que quando você volta para sua casa, você vê que o chuveiro tá quebrado, você vê que tá vazando água na parede, você vê que a louça tá tudo suja, você vê que o chão tá lá tudo sujo, ninguém cuida da sua casa, é xingar, você fica desanimado pra caramba. Aí você cai lá embaixo de novo. Entende, gente? Por isso que você tem que controlar isso daí, você tem que cuidar daquilo que é essencial. O que é essencial para a sua vida? Compras ou organizar o seu ambiente? Seu ambiente tem que ser organizado, senão você não cresce, cara. Organize o seu ambiente, melhore o seu convívio com as pessoas que eu tenho certeza que você vai crescer, tá bom, gente?
Para eu terminar isso aqui, gente, eu quero falar sobre autoimagem negativa. O que é autoimagem negativa, gente? Pessoas com ansiedade muitas vezes sentem que não são boas o suficiente ou que nunca vão conseguir isso, certo? Por exemplo, gente, eu sou careca, tá bom, gente? Eu sou careca, tá vendo? Todo mundo aqui, gente, uns me chamam de... Né, tem o Frei Gilson, né? Me chamam de Frei Gilson, outros me chamam um monte de coisa aí. Lá atrás, eu vou falar sobre autoimagem, né, gente? Lá atrás, eu ficava assim, poxa, e agora? Será que eu vou casar? Careca, isso, aquilo, né? Não é todo mundo que é careca. Cara, é muito legal, eu vou falar pra você, tá, gente? Eu fiquei muito triste, porque assim, tinha gente que falava de mim, eu ficava com vergonha. E isso foi atrapalhando o meu emocional, certo? Eu lembro que eu deitava na cama assim, começava a cair os cabelos, eu falava, meu Deus do céu, e agora? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu falo pra mim, gente, tá bom? Pra mim, tá? Às vezes você é mulher que tem essa dificuldade também, busca um tratamento, porque pra mulher o cabelo ele é muito complicado, tá? Eu tô falando pra mim que sou homem, porque eu vejo a maioria dos homens assim, entendeu? E pra nós homens, ser careca não é algo assim, nossa, o fim do mundo, tá bom, gente? Tem muita gente que tem problema com isso, tá? Eu não tenho problema. Tem muita mulher que tem essa dificuldade, tá, gente? Tá? Só colocando aqui. E tem que buscar tratar, tem que buscar cuidar, assim, tá bom? Porque não é normal também pra mulher, tá bom, gente? Eu, por exemplo, o que acontecia em mim? Eu vou perder meu cabelo. Eu não tinha dinheiro pra ficar tratando, pra ficar cuidando. Aí chegou uma hora que eu falei assim, ó, quer saber, mano? Eu sou assim. Se tá caindo, eu vou fazer o quê? Olha pros meus parentes, tudo careca. Tudo mora lá no Nordeste, certo? Você olha pra eles, é a mesma coisa que ver pra mim. Olhar pra mim assim, ó, tá vendo? Tudo cabeça grande, cabeçudo, zóio azul, certo? Mas eu entendi, poxa. Aí eu casei, tinha ainda um pouquinho de cabelo. Qualquer dia eu mostro no canal que eu tinha um pouquinho de cabelo aqui, gente, tá? Aí, cara, olha, daí eu fui indo, e chegou uma hora que eu falei, quer saber, mano? Deixa pra lá. Não vou ficar correndo mais atrás, não. E assim foi, gente. E até hoje eu sou muito bem, as pessoas brincam comigo, falam careca, fala isso, aquilo. Só que eu me identifiquei desse jeito. As pessoas até falam, nossa, se você colocar cabelo, não sei se você vai ficar do mesmo jeito. E esse sou eu. Muitas vezes eu vejo para mim, eu olho para mim assim, e eu falo assim, nossa, William, dá para dar uma melhorada, né? Muita gente é assim. Você nunca se contenta com você, certo? E as pessoas, quando elas fazem isso, eu falando de um lado financeiro, certo? As pessoas, elas acham que sempre a outra pessoa é melhor do que ela. Você nunca vai conseguir, sabe? A pessoa, ela fala assim, nossa, aquela pessoa é mais bonita do que eu, aquela pessoa tem mais dinheiro do que eu, aquela pessoa é assim, eu nunca vou chegar do jeito dela. Ela se sabota pessoalmente, tipo assim, se eu não vou ser que nem ela, por que que eu vou fazer isso? Certo? Entendeu? É mesmo que nem eu, por exemplo, gente, eu falava assim, poxa, eu não sou que nem ela, mas tipo assim, eu não tenho como evitar a minha queda de cabelo, certo? Eu não tenho como evitar, mas eu ainda posso fazer a diferença. Eu ainda posso crescer na vida, não é somente isso, entendeu? A vida não é somente isso, a vida não é somente esse momento. A vida não é somente agora, certo? E quando se fala sobre meta financeira, é dizer para você que por mais que você tenha 10, 20 reais, 30 reais, não se sabote, não fique gastando à toa. Não fique aí se decepcionando com a vida. Poxa, eu nunca vou ser rico mesmo. Eu nunca vou ter dinheiro. Eu nunca vou me aposentar. Todo mundo falando, você não vai se aposentar, você não vai se aposentar, você não vai se aposentar, você não vai se aposentar. E você fala, eu não vou me aposentar. E daí você vai gastando. Essa é uma grande estratégia que as pessoas fazem. Sabe? Você não vai se aposentar. E daí o que acontece? Se você não vai se aposentar, você fica gastando a rodo, certo? E daí não tá nem aí. Aí, ó, gente, vai gerar baixa autoestima,
certo? Tá bom? Baixa a autoestima, você não vai conseguir trabalhar, você vai fazer com que, né, você vai se conformar com pouco, entendeu? Você vai se conformar, ah, tá bom isso aqui pra mim. Ah, pra mim isso aqui tá bom. Ah, pra mim eu não quero mais do que isso. Ah, pra mim já deu. Enfim, gente. Bem, gente, caminhando pro final aqui, já são 30 minutos. Geralmente o vídeo aqui ele alonga bastante. E eu quero dizer pra você, gente, tem como melhorar, tá bom, gente? Tem como ajudar você. Tem como melhorar sempre, gente. Ó, uma das coisas é o autoconhecimento emocional. Dinheiro é emocional, tá bom, gente? Conheça-se, sente-se todo dia, pelo menos 30 minutos ali de noite, ou quando você estiver fazendo qualquer outra coisa, lavando louça, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida emocional? Para eu não ficar nesse lenga-lenga, nesse vai para lá e vai para cá. O que eu posso fazer? Tá bom, gente? Para você também ter o autocontrole, é colocar as coisas em ordem durante o dia. Arruma as coisas ali. Use aplicativos, use planilha, use caderninho. Sei lá, não tem nenhum caderninho aqui. Geralmente eu deixo aqui. Usa caderninho, anota, faz isso, controla, arruma sua casa, arruma sua vida, se arruma, se cuida, tá? Se cuida que isso é importante, gente, tá? Outra coisa, gente, para você ajudar, eu quero aqui te ajudar, né, gente? Estabeleça as metas realistas, certo? O que é uma meta realista? Eu quero, até o final, daqui 2 meses, guardar R$1.000. 3 meses, guardar R$1.000. Você tem uma meta. Eu tive uma meta de comprar esse computador aqui, esse computador que tá me ajudando aqui pra caramba. Se eu pagasse a prazo, eu ia pagar 2.200. Como eu paguei à vista, eu paguei 1.800 nesse computador. E cara, é um computador excelente. Eu faço muita coisa aqui com ele e me ajuda pra caramba, certo? Me ajuda pra caramba. E o que aconteceu, gente? Eu comecei a trabalhar com ele. Muito rápido, muito bom, tá bom? Eu até aconselho, gente, vai lá na Pichau, sai da Pichau, compra um computador se você está interessado em comprar um, tá bom? Computador assim. Muito bom o site, gente. Indico pra caramba. Não tenho Pichau. Se quiser patrocinar o canal depois que ver esse vídeo, tá? Mas tá bom, tá? Mas mesmo assim, não é só, não tô aqui só atrás de patrocínio, tô aqui atrás de ajudar as pessoas aqui, tá bom, gente? Estabelecer meta realista, né? Acabei de falar para você, seja real. Se você faça aqui, não adianta você falar, vou pegar 1 milhão daqui 2 meses. Não adianta de nada isso, gente. Estude sem pressão, gente. Desesperado, ansioso, não, porque se eu fizer... Eu lembro que eu estudava Primo Rico, tá? E eu falava assim, nossa, cara, eu não vou conseguir, mano. Eu não vou conseguir. Se eu estudar o Primo Rico aqui, eu vou ficar... Eu não vou conseguir nada, gente. Como que eu vou, né? Tem que... Ó, o tanto que ele fala, ó, o valor que ele fala. Não. Comecei aí com o Primo Pobre. Opa, o Primo Pobre já me ajudou, entendeu? Já me ajudou. Olha, ele tá falando assim, mas mesmo assim, tem que buscar o seu... Tem que buscar você crescer, entendeu? E para finalizar, gente, se possível, busque apoio psicológico em outros lugares, porque o psicológico sempre vai te ajudar cada vez mais. Sempre trabalhe aqui somente, porque senão você não vai conseguir, tá bom, gente? Você tem que ignore as emoções, tá? Ignore elas, deixe elas de lado, pois são elas que atrapalham a sua vida, tá bom, gente? Por isso, cuide das suas emoções, cuide do seu emocional para que você tenha cada vez mais crescimento, tanto financeiro quanto na sua vida pessoal, tá certo, gente? Gente, obrigado. Você ficou até aqui ao final desse vídeo. Que Deus abençoe sua vida. Deixe seu like aí, se inscreve, gente. Por favor, não vai embora sem fazer isso, tá? Por favor. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.